Bruna, me conta como as terapias adentraram na sua vida. Eu decidi fazer uma transição de carreira, eu trabalhava no pronto-socorro e para mim ali estava muito complicado para seguir até com o que eu queria, que era engravidar, ter filho. E aí eu fiz o meu primeiro curso durante o Covid, que foi de Reiki. Tá. Foram 15 dias ali que eu fiquei sem poder trabalhar porque eu peguei Covid. E os 15 dias eu fiquei fazendo um curso de Reiki. Investiu tempo. Online. E depois do Reiki eu fui me apaixonando cada vez mais pelas terapias. Eu tive síndrome do pânico muito nova, com uns 9 anos. E eu tratei com florais de Bach. Já teve isso na sua vida, né? Já experiência de vida. Já, e que deu certo, Que deu certo. E aí eu fiz... Logo em seguida eu já entrei num curso de várias terapias integrativas. Aí eu fiz floral, fiz cromoterapia, auriculoterapia, aromoterapia, reflexologia, ventosa. Aí eu fui entrando no mundo e falei que foi a primeira vez que eu vi que eu tava gostando de estudar na vida. E aí eu fiz mesa radiônica, radiestesia, a mesa radiônica, registros arcásticos. Aí eu fui entrando em um mundo de terapias e me apaixonei. Estou aqui hoje com Bruna Agnello e eu quero convidar você para estar aqui hoje com a gente nesse bate-papo sobre as terapias integrativas, sobre vida, sobre experiência, sobre crescimento pessoal. Bruna, seja muito bem-vinda, obrigada por você estar aqui. E eu tenho certeza que você vai enriquecer muito a nossa conversa aqui no nosso episódio da Viver Consciente Podcast. E eu quero que você se apresente para a gente, fale para a gente um pouco de você, como você tem vivido essas experiências de vida, como tem sido para você. Tenho muitas experiências bem fortes que me ensinaram muito. A gente vai saber um pouquinho hoje de você. nessa jornada, nesse caminho. E logo que eu comecei a atender com as terapias e tudo, eu engravidei. Aí eu continuei atendendo grávida. Essa também foi uma experiência bem, bem diferente. Atendi grávida. Aí a Nina nasceu, eu tenho uma filha de 4 anos hoje. Ela nasceu. E aí começou a nossa jornada pós-nascimento de filho, que é se entender, se reconhecer. Eu sempre tive uma vida muito diferente de uma vida que eu tenho hoje. A maternidade muda muito a nossa mente, né? Muda muito. É difícil até pra gente se entender, assim, o que eu gosto agora. Porque eu queria voltar pros hábitos... Quem sou eu? Eu queria voltar pros hábitos que eu tinha e eu falava, mas eu não consigo. Não combina mais. Como a roupa, né? Acho que a primeira coisa que eu percebi foi roupa. Não dá mais. E aí, a Nina nasceu. A gente ficou, eu e meu marido, bem fechadinhos ali, porque ainda era final de pandemia. Então, não tinha muita visita. A gente acabou ficando, nós 3 ali juntos mesmo. Fechou o universo entre vocês ali. E minha mãe falava que minha casa era um templo budista, que não tinha barulho de nada. Aí, depois disso... Aí a Nina, com 1 ano e 5 meses, ela começou com uma dorzinha de barriga. E fomos pro hospital. Fez uma tomografia ali de emergência. Deram nódulos no fígado, uma massa na barriga. Liguei pra pediatra já. E como eu trabalhei muito tempo na saúde, a hora que eu peguei aquele exame, eu falei, nossa, é um problema grande. Você já tinha uma visão ali do que estava acontecendo. Eu já sabia o que era. E aí eu não consegui dividir isso com ninguém ao meu lado, porque, né... A médica que estava ali não falou, precisa fazer uma ressonância. Eu liguei para a pediatra dela. A pediatra falou, olha, vai direto pro hospital de referência ali em São Paulo. Ela meio que perguntou se eu já tinha entendido. Eu falei que já. Enfim, fomos pro Sabará. E ali começou uma jornada. Eu lembro que eu estava sentada com meu marido aqui no hospital em Ribeirão ainda. E aí ele falou para mim, o que a gente vai almoçar hoje? Eu falei, a gente não vai almoçar. E aí eu lembro que me veio uma intuição muito forte. Eu falei pra ele que é o começo de um pesadelo, mas vai passar. Ele não tinha tido essa percepção? Não. Porque a médica foi muito sutil ali no explicar. É que a hora que eu peguei a tomografia, eu já percebi. Você tinha esse conhecimento, né? Receber um diagnóstico e não ter realmente a consciência do que tá ali, né? Você viu ele vivendo isso e você tendo a consciência do que era. E aí eu não quis falar muito... Aí liguei pra minha mãe, pro meu pai, pedi pra eles irem pra minha casa, que eu ia arrumar as malas pra gente ir pro hospital em São Paulo. E aí minha mãe olhou pra mim e eu falei, mãe, eu acho que isso é muito grave. E aí já chorei, foi a hora que eu desabei ali, porque eu tava com a minha mãe.
Fomos pra São Paulo. Ele foi entender a hora que a médica de lá, do hospital, falou: eu vou chamar um oncologista. Aí ele me olhou, eu já tinha que entender, então acho que ele foi entender ali, né? Eu naquele gosto momento. muito desse lugar que você está compartilhando com a gente. E obrigada por você abrir isso aqui. Mas acho que vale a pena a gente reforçar essa linha de conversa nesse momento de vocês, porque são situações que muitas pessoas passam, onde você percebe que você está entendendo o que está acontecendo e a pessoa que está do seu lado ainda não entendeu, e talvez você ainda não tenha condições de chegar e falar ainda, não é? E até para não gerar o desconforto que eu tava sentindo, eu falei, ele não precisa chegar em São Paulo entendendo o que eu tô entendendo, sabe? E aí, depois dali, quando o médico falou, a gente já internou, foram 60 dias de UTI com ela. Ela internou, aí faz biópsia, aí tem que esperar 15 dias pra biópsia ficar pronta. Eles até conseguiram um pouquinho antes, mas é o tempo, é o processo. Nesse tempo, ela foi fazendo já preparações para iniciar a quimioterapia. Então, o diagnóstico dela foi um câncer de células germinativas, com a lesão inicial no reto peritônio, que é a membrana na barriga, com metástase em fígado. Então, ela já estava com uma doença super avançada. Questionei o médico sobre isso, e aí? Ele falou, é silencioso, a gente só descobre quando para uma função de outra coisa. Então, assim, ele até ficou surpreso como eu cheguei lá, porque ela ainda não estava ictérica, que é aquele amareladinho, porque como tinha lesão no fígado, atrapalhava uma bilirrubina de passar. E ele ficou até surpreso, como a gente chegou antes. Certo. Porque ele falou, normalmente as crianças chegam muito ruins aqui. Você chegou até antes do sintoma. É isso. E aí, a gente fez alguns procedimentos nela, por exemplo, tinha que passar uma molinha no final do fígado para liberar essa bilirrubina que estava parada, para então poder começar a quimioterapia. Então a gente foi fazendo uns procedimentos antes, que até era um procedimento que era para ser aberto, cirurgia aberta. E eles acharam um médico que topou fazer por endoscopia. Mas que, como ela tinha 1 ano e 5 meses, ela era muito pequenininha, não tem aparelhagem para que isso possa acontecer. Ela era muito pequena. E aí o médico topou fazer. Ele falou pra mim, eu lembro que era um médico, a gente entrou no centro cirúrgico, eu entrei com ela pra sedar. E aí ele falou pra mim, em 40, 50 minutos eu consigo fazer. Aí eu falei, e se não der certo? Ele falou, não vou te dar essa opção. Vai dar. Tudo bem, passaram 40 minutos, nada, 50 minutos, nada, 1 hora, nada, 2 horas, nada, 3 horas. Eu falei, meu marido, pelo amor de Deus, vai perguntar o que tá acontecendo. Aí ele foi, falaram que tava em procedimento, que tava dando certo, mas que teve, né, umas dificuldades. Quando acabou, a médica do hospital chamou a gente, porque esse médico era de fora. E aí a gente tava subindo o elevador pro quarto, e aí ela chorou, ela se emocionou e falou, eu nunca vi nada igual. Eu não consigo explicar o que esse médico fez. Porque como era muito pequeno, ele começava a passar por endoscopia. O braço dele começava a tremer de cansaço, então ele tinha que parar, apoiar e aí retomar aquele procedimento. Então, assim... E olha que interessante, né? Ele já começou um procedimento não dando a possibilidade de não dar fazer. Errado. É isso, né? É isso. Eu gosto muito de trazer essa questão, que às vezes são sutis, mas é posicionamento mental mesmo, né? É isso, e funciona. E funciona. Funciona. Em nenhum momento do tratamento da Nina, nem eu e nem meu marido duvidamos do que estava acontecendo. Até uma médica do andar falava, vocês têm noção da gravidade? Eu falava, sim, tenho, mas tá. É isso e vai passar. Eu falo muito sobre isso, Bruna, e eu quero reforçar aqui para vocês entenderem o que é sustentar um posicionamento mental, não é? Você precisa ter uma preparação, um encontro entre circunstâncias e situações onde você sustenta o que você decide pensar e manter na sua mente. E eu até brinco que é fácil a gente sustentar em situações relativamente fáceis. Sim. Então, eu quero muito esse emprego, eu vou sustentar. Tá tudo positivo. É isso. Agora, quando dá errado, eu falo que a fé, ela é a fé em você, a fé em algo maior, a fé em Deus. O acreditar, né? O acreditar, ele se torna mais difícil quando você, principalmente quando mexe com saúde. Sim. Porque é onde você se sente muito vulnerável. É onde você entende que você não controla. Ou controla. Mas depende muito de como você vai lidar com isso. Não controla se não tem esse nível de consciência. Ou controla quando se tem esse nível de consciência. E aí eu lembro que no dia que fez a biópsia, eu até perguntei pro médico, o que eu espero? Que dá pra ser esperado. O que eu torço pra ser? Eu falei pra ele, porque, né?
E aí ele até brincou, ele falou, vamos torcer para ser o melhor possível, o mais tranquilo pra gente poder resolver. E eu falei, então vai ser. E aí nesse dia eu entrei no banho, comecei a chorar. E aí eu venho de... Minha mãe sempre foi espírita. Então eu frequentei com ela muitos anos, de novinha, assim, de 9, 10 anos. Então o espiritismo sempre teve com a gente, ali em casa. Depois de um tempo, aí comecei a trabalhar, não conseguia frequentar, até que eu fui pra um terreiro, que eu comecei a trabalhar em um terreiro. E aí esse dia eu entrei pra tomar banho ali chorando, eu não queria chorar na frente dela, nem na frente do meu marido. Eu tava tentando entender a minha função realmente do se manter ali, sabe? Sustentar aquilo. Como sustenta tudo isso? Porque assim, era muito fácil eu atender alguém e falar isso pra pessoa que eu tava atendendo. Então eu me colocava nessa posição. Se eu tivesse me atendendo, agora, o que eu falaria pra mim mesma? Eu quero reforçar isso, assim, Bruna, porque é muito bom isso que você está falando. Obrigada por compartilhar. Você percebe o que é sustentar dentro da fé, das escolhas, do posicionamento mental? Você está gostando disso que ela está falando? Já curte aqui, porque realmente é um assunto que é um nível muito elevado em termos de mentalidade que a gente está trazendo aqui. E eu reforço muito isso nos nossos encontros, nos nossos podcasts, nas nossas conversas. Fica com a gente para você entender ainda mais como é delicado esse momento, mas é muito importante você aprender a sustentar a sua mentalidade de forma positiva. E aí, Bruna? E aí eu entrei no banho e aí eu comecei a chorar e eu falei pra Deus, me dá uma luz, assim, do que eu me preparo, né? Como me posicionar. Me preparo pra quê? O que eu faço? E aí eu ouvi uma voz dentro de mim até que enfim você veio falar direto comigo. Uau! E aí eu falei, nossa, quantas voltas eu dei. Fé e valores. Pra chegar... quantas voltas a gente dá de pedir, de falar e de buscar. E ele tá dentro, né? Nós somos. Tá aqui, né? Nós somos. É o perguntar divina. E ouvir, e se ouvir também, né? E aí, eu lembro que minha mãe foi pra lá, eles não se visitavam, não entravam pra vê-la, mas eu descia ali. E aí minha mãe, minha avó, eu lembro minha mãe, minha avó, minha tia, meu pai, todo mundo desesperado. Eu falei, gente, é o seguinte. Ela escolheu a gente pra vir pra cá. Se foi um tempo que ela precisou e ela escolheu a gente, amém. Se ela decidiu passar por isso, pra gente ter força pra passar e ela continuar na vida, amém também. É a história de vida dela. A gente não vai mudar o que a gente tem que passar. É claro que a gente vai escolher como passar, é claro que muita coisa a gente consegue mudar, mas a gente também tem que entender que tem coisas que não. E aí a aceitação, né? É muito aceitação que às vezes a gente entra numa luta, numa raiva, em uma negação. Eu não devia estar passando por isso, porque eu... Porque comigo, não, porque não agora... Não interessa. Você tá passando... Não interessa, exatamente. É o que você vai fazer com isso que você tem, né? Sabe o que é bacana? Você trazer a sua experiência e também mostrar uma certa vulnerabilidade naquele momento, mas com um nível de consciência, né? Eu também tive algumas passagens que eu tive na minha vida que eu vivi essa situação. É o questionamento, mas ao mesmo tempo é um nível de consciência elevado e aí a gente começa a enxergar como se estivesse de fora do processo, mas estando dentro. Porque quando você está de fora, você tira um pouco ali daquela emoção pra... né? Porque quando você tá ali vivendo o turbilhão, até eu brinco com a minha terapeuta que a gente tá vivendo um turbilhão, então ele tá rodando pra esse lado. Tenta voltar e rodar pro outro lado pra você... O que realmente qual caminho eu posso tomar? Qual a melhor opção de caminho? Então teve vezes sim que eu lá no hospital falei, não, isso não vai fazer. Não, eu vou tentar fazer essa intervenção. Então assim, se entender, se ouvir... Nós somos protagonistas da nossa vida, né? Muito a gente não pode entregar tudo na mão dos outros. A gente tem muita responsabilidade sobre a nossa vida. Em algumas situações, Bruna, a gente precisa escolher ser o protagonista, né? Porque em algumas situações a gente não se enxerga sendo protagonista da situação que nós estamos vivendo. E aí eu até li um livro que chama O Poder da Autorresponsabilidade. Ó, já anota essa dica aí. Na verdade, ele é um livro pequeno e eu até abro, às vezes, ele quando eu vou começar a atender alguma coisa, eu até abro pra ler. Eu uso ele, sabe, igual... É um pocket, né? É isso. Eu li ele, mas eu também, às vezes, abro. Eu percebo quanto, tanto eu, como família, como pessoas que eu atendo, a gente transfere responsabilidades. Sim. E como, às vezes, a gente não tá preparado
pra entender que nós somos responsáveis pelo que nós vivemos. Sim. Nós somos responsáveis. Pode ser uma escolha inconsciente? Pode. A maioria, né? Pode. Então, assim, às vezes a gente fala, por que eu tô passando por isso? Às vezes você escolheu isso no inconsciente. Uhum. É, Você se pôs ali. você se pôs ali. A maioria das vezes você se pôs ali. Se pôs ali. E isso eu entendi mais no meu processo, quando eu tive que passar pelo processo. Porque daí, bom, passou o processo da Nina. Lembro em um dia eu ficar muito desesperada, que ela teve 3 paradas cardíacas. Então, nesse dia ali, eu lembro de desligar, assim, de eu desabar e falar, e agora? Em algum momento você sentiu que você entregou? Foi esse dia das 3 Foi paradas esse dia? cardíacas. Que eu falei, acho que agora não dá mais. Porque daí, ali com aquela visão de ter trabalhado muito tempo em saúde, você nunca pensa no agora ali, né? Você sempre pensa no, e agora o que pode acontecer? 3 paradas cardíacas, falta de oxigenação no cérebro. O que será que ela pode ter de sequela? E ali eu comecei, se for pra ela viver igual vegetal. E aí a gente começa Vai negociando. negociando, exatamente. E não é uma negociação a ser feita. Não tá nas nossas mãos, Não tá. né? E ali, quando ela internou, antes de começar a quimioterapia, eu fazia o reiki nela ali na maca. E aí eu comecei a ler um outro livro que chama Biologia da Crença, do Bruce Lipton. Ele é um livro meio técnico, mas que a minha leitura daquele momento foi converse com as células. E aí eu comecei a conversar com a célula delas. Então, na primeira quimioterapia, eu falava, filha, vai entrar um remédio na sua veia. Ele vai atingir só as células que precisam ser atingidas. Ele não vai te fazer mal, você não vai ter enjoo. Vamos levar isso pra você? E ela deitadinha ali, tudo. No primeiro dia eu fiz isso, no segundo eram 3 dias de infusão de quimioterapia pra ela. No segundo, ela começou a ficar debilitada por conta da volumetria de líquido. Falta de ar. A médica entrou na sala e eu falei, você vai entubar, né? Aí ela falou, o que você acha? Você tá vendo como ela tá? Eu falei, eu acho melhor. E desculpa te cortar, mas já participando também de situações parecidas, é tão bom quando você toma essa decisão junto e consciente, não é? Não tem peso. Não luta contra. Exatamente. Eu falei, é o melhor pra ela mesmo, porque ela não tá... Eu tava ali com oxigênio o tempo todo e ela incomodada, horrível, né? Aí eu falei, eu também acho melhor, só que aí na hora da sedação, daquela, será que volta? Será que eu vejo de novo? Então, assim, isso é um outro ponto. Eu nunca duvidei do processo, mas não vou te dizer que em alguns momentos eu não balancei. Viveu a vulnerabilidade. É isso. Porque eu tava certa de que ia ficar tudo bem, mas em alguns momentos eu fazia... Mas dói. É isso. Né? É sentir. É né? viver um processo dolorido. E reconhecer que ele é difícil, né? É isso. E aí eu dei um beijinho nela, ela foi pra ser entubada, voltou sedada. E aí foi depois, no terceiro dia, quando ela teve as paradas cardíacas. E aí em todo momento eu fazia o reiki, eu fazia tudo. Eu saía pra respirar, eu saía pra chorar. Eu falei pro meu marido que na rua do hospital tinha um shopping. Eu andava lá em círculos. Eu descia, eu não sei no que eu tava fazendo. Eu comprava roupa pra ela que ela nem usava o macacão do hospital. Eu comprava roupa, não, porque a hora que ela sair ela vai precisar, a hora que estubar, sabe aquela coisa de um mix de sentimento? E eu passava na frente de um parque e ficava sempre cheio de criança ali no parque. E eu falava, ela vai sair de lá e ela vai sentir a brisa. Você visualizava ela no parque. Sim. E aí eu sentava no parque, eu sentia o vento, porque assim, UTI você não sente nada, né? Sim. E aí eu sentava lá e falava, ela vai sentir essa brisa de novo, ela vai sentir. Esse exercício é tão importante, né? Sustenta. Tenho certeza que te sustentou por muitos momentos. Vai dando força pra seguir. Sim. E aí ela teve essa parada cardíaca. Eu falo que essa parada cardíaca foi um renascimento, esses dias da parada cardíaca, porque daí pra frente ela só teve melhora. Então, assim, ainda bem que ela teve a parada cardíaca, porque tiveram que fazer diálise. Então passaram um Shine nela, que é o catéter, ela entrou em diálise. Ainda bem que ela estava dialisando, porque ela teve lise tumoral, é quando morre muito rápido. Quando o câncer morre muito rápido, não sei se são todos, tá? Eu sou leiga também nisso, eu não sei te dizer. Mas quando ele morre muito rápido, ele pode te dar problemas em relação a isso. Ele infecta o seu corpo. Entendi. E aí eles conseguiram balancear tudo isso extrair com a diálise que já estava acontecendo. Então, assim, aí daí foram melhoras. Foi estubando, aí foi reensinar a andar. Ela não teve sequela nenhuma.
neural. Então, era... Uhum. Quando ela tava voltando, eu lembro que o oncologista dela entrou no quarto. E ela sempre, quando eles entravam no quarto, ela dava tchau pra eles irem embora. E aí ele entrou no quarto, ela tava ainda sedada, entubada, mas com sedação bem leve. Uhum. E ele entrou, aí ele falou, tchau, Nina. Aí ela levantou a mão e deu tchau. Ele chorou, eu chorei, meu marido chorou, porque a gente sabia que ela tava tendo uma resposta neural. Uhum. E de lembrança do que ela Totalmente vivia. ali presente, né? É. E aí depois dali foi reensinar a andar, reensinar... Porque ela não tinha mais massa muscular, ficou um tempo sedada. Debilita, né? É. E aí era um dia por vez, um dia por vez. Ficamos mais 20 dias na UTI, fizemos mais um ciclo de químio nela. E depois disso a gente saiu. Uhum. E aí tinha a recomendação, né? Não tenha contato com ninguém, ela ainda tá debilitada. A primeira coisa que eu fiz foi, levei no parque, senti o brisa do... Precisamos confirmar o que a gente trabalhou mentalmente. É isso. E aí levei... nossa, foi muito emocionante a hora que eu vivi aquilo que eu imaginei com ela. E dali a gente teve, claro, que ainda um processo muito difícil, porque ela foi embora com catéter, eu tinha que dar injeção nela em casa, de manhã e à noite. Era injeção que doía, porque era o anticoagulante, eu que aplicava. Então, tudo era uma dorzinha. Entre a que necessidade, vinha. mas também o coração de mãe, que vai percebendo cada Isso. passo, né? E aí você vê a melhora, né? Sim. Isso vai te dando cada vez mais força. Nós moramos em São Paulo, todo esse processo, na frente do hospital. Porque eu falava, meu marido, se ela tiver qualquer soluço, eu corro pro hospital. Moramos ali nesse processo. E passou. Você consegue enxergar esse período como um período que poderia ter acontecido tantas outras coisas, mas a vivência é como se fosse um framing, né? Uma experiência de vida que levou a situações, né? E que a gente esteve sempre ali. Sem presença. É isso, a gente esteve sempre ali. Ficou eu e meu marido o tempo todo dentro da UTI. Até, acho que foi uma coisa que ele me sustentava para eu sustentar aquilo. Isso transforma casamento, relacionamento e tudo, né? Tudo. E aí, em dezembro, ela ia ter que fazer o PET scan, tudo, porque acabaram as quimioterapias. Era até uma coisa que a gente brincava, porque durante o processo dela, no começo eu até tentei me atender, por exemplo, sabe? Eu abri a mesa radiônica pra mim, mas... Um autoatendimento? É muito difícil, principalmente nesses momentos. Aí eu fiz um acordo comigo mesmo, não dá. Buscou suporte? Eu tinha já uma terapeuta que me atendia há anos, e ela segue essa mesma linha, então eu buscava a ela. Durante o processo dela, eu ainda fiz um curso de baralho cigano, lá no hospital com ela internada, eu fiz esse curso de baralho cigano, mas também não praticava comigo. Eu sempre busquei essa ajuda. E ela falava, Bru, eu não acho que ela vai operar, que não dá, a gente não vê cirurgia. E eu falava, como? O médico não me dá opção. Acabou quimioterapia, opera e tira. Como que não vai operar, né? Mas enfim, tá entregue, é isso, que seja feito melhor. E isso também é uma coisa muito difícil, porque eu sempre fui muito de controlar as coisas. E aí, como é que você entrega o que seja feito da melhor e mais elevada maneira possível? E eu quero levar isso para quem tá aqui acompanhando a gente. Você que é muito de controlar, me conta aqui nos comentários. Como é que você deixa isso para trás? Como é que você deixa as coisas acontecerem? Como é que você tira esse autocontrole, esse controle da situação, né? Eu controlava é um exercício e tanto, né? É isso, eu controlava até o que ela comia. Então, assim, eu saía de manhã pra fazer alguma coisa, ela tava com a moça que me ajuda, que cuida dela, ela tem que comer isso, hoje eu controlava tudo o tempo todo. E aí eu me vi numa situação mas ela tem que operar, como é que essa massa vai ficar aí? Mas se não tem que operar... Essa foi um outro jogo de entrega, eu entrego, que seja feito, vai dar tudo certo. Porque o confiar é muito desafiador. Muito. Principalmente para quem é controlador, né? Exatamente. São processos, são vários processos, né? Não é só a doença, mas como a gente vive com quem a gente tá perto, passando pelo processo. É isso. E aí, ela tinha que fazer a ressonância, desmarcaram a ressonância dia 29 de dezembro. Alguma coisa aconteceu com a máquina e minha mãe me ligou assim, desesperada. Achei que a gente ia passar o ano novo já tranquilo, sabendo que tá tudo bem. Eu falei, mãe, vai fazer a hora que tiver que fazer. Voltamos pra lá, foi dia 5 de janeiro. Ela fez o PET scan.
fez a ressonância. E aí eu lembro que o dia que ia sair o resultado, eu falei pro meu marido, vamos pra um parque, vamos pra algum lugar, porque eu não vou conseguir ficar Relaxar. esperando essa notícia do médico. E aí a gente foi pro Museu da Imaginação, eu acho, se não me engano. E aí quando a gente voltou pro apartamento, ele falou pra mim, e aí, vamos devolver o apartamento? Eu falei, eu só vou sair daqui a hora que ele falar, tá tudo bem. E aí ele, você tem certeza? Meu marido já queria voltar pra Ribeirão, e aí eu falei, não, eu não vou sair daqui, eu não consigo, se tiver que operar então, não. Aí o médico dela ligou, o oncologista, e falou, ela tá em remissão. Nossa, foi assim, sabe quando você não sabe onde você começa? Aonde eu vou Não agora? sei. Onde eu estou, pra onde eu vou? É isso. E esse foi um outro ponto, daí a gente voltou pra Ribeirão, e aí todo mundo falou, agora é voltar à vida normal. Eu falei, que normal? Que normal, não tem mais um script. É, uma nova vida de novo. Porque quando ela nasceu foi uma nova vida, quando isso tudo acabou, não tem normal. E aí eu me via olhando pra ela, ali voltando a brincar, eu lembro dessa cena, eu na janela olhando, falando, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora pra cada vez que ela falar, mãe, tá dando minha barriga, eu não sair correndo Não se surtar e E aí também, tempo. O tempo foi me mostrando que tudo tava se encaixando, que tava ficando tudo bem. E aí a gente foi vivendo. Aí eu tenho um diagnóstico de câncer de mama. Quanto tempo isso depois? Em abril eu senti o nódulo, fiz o primeiro ultrassom, pediram só pra acompanhar. O dela foi em janeiro, né? Que vocês... A remissão dela foi em Tá. janeiro. Pediram pra acompanhar. Pra eu repetir os exames em dezembro, mais ou menos. Eu não aguentei e repeti em setembro. Tá. Ele já tinha crescido. Aí eu procurei a mastologista, pulsionei. E quando eu descobri, eu falei, não é possível. E aí eu entrei na fase da revolta. E aí, estudando tudo que eu estudei, como é que eu tô revoltada? Uhum. Aí eu entrei numa briga que era o que eu sei e o que eu faço. É porque é o que eu sei, o que eu vivo e o que eu vivo junto com alguém, né? Às vezes você é um suporte pra alguém e aquilo vai tudo bem, né? E quando você precisa ser o seu suporte? E aí eu entrei numa fase de revolta. Uhum. Muito grande. Não, agora que eu ia voltar a viver, agora que... Não. Nossa, mas foi uma revolta muito grande, muito grande. Só que eu me culpava por essa revolta. Porque eu já entendi o outro lado, que é o que você tem que passar, você vai passar. Que mix de sentimentos, não? É muito, porque... Por que eu tô sentindo isso? E aí eu entrei em uma situação que é o não sentir. Olha só. Eu não posso sentir revolta. Eu não posso ficar... Foi uma cobrança, pessoal? Foi. Tá. Eu não posso, por que eu não confio? Eu sei tanto como eu posso aceitar, né? É isso. Eu já sei como eu posso aceitar. E aí eu entrei nessa cobrança do... Não, eu não posso me revoltar. Não me permito. Comigo, não posso. E aí eu fiz os exames, e aí você entra em desespero, e aí eu fiz o PET scan pra saber se o foco era só mama. E aí voltam a reviver tudo aquilo que eu falei, nossa, vou passar pelo processo de quimioterapia, porque daí ele falou que tinha um processo de quimioterapia. Aí eu eu fui fazer uma viagem pra praia com a Nina e com o meu marido. Antes de começar tudo, eu falei, olha, eu preciso até o convênio liberar. Começar uma nova fase. Lá, eu vi um ritual que ia acontecer de uma... Ela se denomina bruxa também. Até no Instagram, eu já segui ela há um tempo, eu fiz o ritual. No dia seguinte, eu vi uma publicação de um Dr. Fritz, que era um templo, é um templo que faz cirurgia espiritual pro Dr. Fritz. Eu falei, mãe, vamos. E comecei a minha jornada indo lá. É um lugar que eu ia toda quarta-feira, passava ali o dia e fazia cirurgia espiritual. Ali eu voltei a ler o Biologia da Crença. Olha só. E aí foi outro livro. Te reconectou em outro lugar, no mesmo livro, mas de uma outra forma, como se fosse outro lugar. Foi outro livro. Porque daí eu entendi, eu briguei com o livro inteiro. Começa por aí, né? Briguei com ele o livro inteiro, que era... Ele fala que a gente tem uns pilares do nosso comando celular. Então, que a gente comanda nossas células. Aí tem o meio que você vive. E eu falava, eu sempre pratiquei atividade física, eu sempre comi direitinho. Por quê, né?
Não tem muita condição do ambiente externo que você traz pra você? É isso. Eu falo muito sobre isso. É isso. Você viveu isso? É Você isso. percebeu isso? É. E aí eu falei, mas eu sempre fiz tudo direito. Faço terapia há tanto tempo. E sou ligada à espiritualidade. E eu brigando com o livro. Mas eu briguei com o livro. E aí tinha a parte genética. Porque o que o livro diz é muito que é como se a gente tivesse uma arma na mão e a gente ativa a nossa genética ou não. Uhum. Quando eu fiz o teste genético, o que deu? Negativo. Ninguém na minha família nunca teve. Então, assim, eu não tenho a genética. Eu treino, eu me alimento bem. Meu ambiente tá O que é isso? controlado. E eu briguei com o livro. Eu nunca vou esquecer. Eu fechava o livro e falava, tá vendo? Aonde eu errei? E aí, lá no finalzinho do livro, bem no finalzinho, ele fala que na hora de dar o comando celular, tem o ambiente, tem tudo isso. Mas quem ganha é a nossa cabeça. E aí eu fechei o livro e desabei. E falei, ai, eu quis dividir. E ali eu entendi que no todo o processo da Nina, o que eu fiz? Eu tentei dividir a carga que era dela. Você trouxe pra Quantas você. vezes a gente não pensa consciente ou inconsciente? Porque eu acho que consciente eu nem fiz isso. Mas o meu inconsciente é, por que comigo não com ela? Por que comigo e não com ela? Né? Uhum. Por que não tá comigo? Eu resolvo, eu dou conta. Ou, se a gente dividir isso, será que não vai ser melhor para as duas? Dividiu a carga. É isso. E não vai dividir, né? A carga que é do outro é do outro. É do outro. E eu tinha isso no meu consciente, mas meu consciente ali de mãe... Imagina, toda a gripe que ela pegava, eu pegava também. Imagina, a hora que veio o diagnóstico. E aí eu fechei o livro e ali eu entendi onde eu tinha me enfiado. Como eu cheguei aqui. Como eu cheguei até aqui. E aí, eu lembro que nesse dia eu respirei, eu entendi, e aí eu peguei todas essas informações e falei, tá. E agora como eu resolvo? Como eu resolvo? A Bruna tá trazendo pra gente a experiência de vida dela e eu quero reforçar pra vocês o quanto é importante a gente trabalhar a nossa mentalidade. Por isso que eu tô aqui todas as semanas trazendo conteúdo, trazendo nas nossas lives às segundas-feiras, material mesmo, experiência, trocando com vocês justamente por isso, porque é um processo. A gente vive processos na vida e a gente precisa trabalhar esses processos. É. E é legal se a gente não precisar passar por tanta dificuldade pra então trabalhar, né? Porque não aprende no amor... Você vai aprender na dor. E aí, nesse processo, eu comecei, bom, se eu criei, eu descrio. Eu resolvo, né? Que boa decisão. Eu resolvo. E aí, eu não tinha começado quimioterapia. Tá. Eu ainda não tinha começado. E aí, eu voltei de lá e falei, cara, é agora, eu preciso. Porque também, eu não tô dando mais conta de fazer isso sozinha. E aí eu vou começar a criar o contrário. Então eu preciso fazer tudo. E acho que foi a decisão mais sábia que eu tomei. Foi, eu vou começar o processo. Eu vou continuar vindo aqui. Eu vou continuar lendo. Eu vou continuar a terapia. Eu vou continuar comendo bem. E eu vou fazer um montante disso funcionar. Uhum. E aí eu comecei a químio. E eu lembro que na primeira quimioterapia eu passei muito mal. Muito mal. Muito mal, enjoo, à noite, passei mal, nunca cheguei a passar mal, de vomitar, enfim, mas era um desconforto, ruim. E aí eu fui pra minha terapeuta, ela falou pra mim, você vai precisar passar com meu marido, ele é uma energia mais masculina, ele vai te voltar Falei, tá bom. E aí a primeira pergunta que ele me fez foi, qual está sendo o seu ganho secundário em passar mal? Uhum. De bate pronto eu respondi, alguém cuidar da Nina na madrugada. Aí eu mesma me assustei com aquilo. Não imaginava que era isso que eu ia responder. Aí eu falei, nossa. E aí tinha todo o meu controle do cuidar dela, de tudo que ela viveu. Eu precisava sempre cuidar. Eu tinha que estar sempre disponível. Ou seja, a vida te parou. É. Né? Pra você sair do controle, pra você ter Volta volta uma casa pra trás. E aí eu falei pra ele, eu não preciso passar por isso. Aí eu conversei com meu marido, conversei com a moça que ajuda a gente, a babá, se ela podia dormir em casa, porque eu precisava do meu marido ali comigo também. Uhum. Porque é um momento que eu também baixei minha guarda e falei, também preciso de carinho. Posso ser cuidada, né? É isso. Deixa eu me permitir. Não era uma coisa que eu deixava acontecer. E aí a babá ia pra casa pra dormir nos dias que eu ficava mal, tudo. E não passei mais mal em nenhuma quimioterapia. Como o olhar, né, precioso, porque você teve um olhar bem específico ali pra você naquele momento e você se permitiu olhar pra você. E aí isso eu tento levar pra sempre agora. Acontece alguma coisa, eu falo, por quê?
Por que eu tô com essa dor de barriga? Tem uma série de perguntas que a gente pode se fazer, né, Bruna? E trazer clareza, consciência, né? Por quê, pra quê? Pra onde eu vou com isso? E nesse processo eu descobri muita gente que, principalmente de câncer, daí você começa a viver aquele mundo Aquela ali, realidade, né? Que de gente que falava, mas eu fui vista agora, eu nem sei se eu quero me curar. Olha a pessoa só. verbalizar. Eu não sei se eu quero me curar, porque agora tá todo mundo atrás Tá todo mundo cuidando de mim. E aí eu falava, não, você pode tentar de outra forma, não precisa ser doente, você vai morrer. Ah, tudo bem, mas aí eu tô sendo cuidada. E é muito maluco, assim, depois dessa troca de tudo que eu vivi, ouvir o relato das pessoas que tiveram e se superaram, e uma falar assim, por exemplo, naquele dia eu falei, nossa, eu não preciso, eu tenho tudo na minha vida, né? Se eu morresse agora, eu tenho tudo, pum, diagnóstico. Você percebeu? O movimento, né? O que você falou? Você percebeu? Então, e aí foi me dando mais certeza, o meu dia a dia foi me dando mais certeza Confirmando da nossa força. Da nossa força. Você está se dando conta das palavras que ela está trazendo e se dando conta na sua vida de como você tem força, de como você tem tomadas de decisões, de como você decide na sua vida também mentalmente? E eu quero aproveitar e convidar você a compartilhar esse episódio de hoje que está fantástico com aquela pessoa que você conhece que precisa ouvir essas palavras. E também nós estamos no Spotify. Então, se você tem uma pessoa que precisa ouvir isso e é o streaming dela favorito, pode compartilhar lá também, que você pode ajudar muito mais pessoas, porque esse bate-papo hoje está fantástico. Você falando aqui a sua história, eu fui olhando quantos pontos comuns nós temos. E esse é um também que eu compartilho, né? O quanto a gente traz a nossa experiência de vida e pode fazer diferença para outras pessoas, né? Sim. Quanto isso é rico. O que eu faço, né, com o que eu passei. O que eu faço com isso? Eu vou guardar né? pra mim. E aí eu entrei muito numa cocriação. Ótimo. Eu comecei a entender. Por que a gente cocria no negativo? Muito mais fácil do que no positivo. Muito mais fácil. Porque você entrega. Você vai cocriar alguma coisa negativa, você fala aquilo sem pensar direito, joga no universo, né? E sai andando. Você joga, exato. Sai andando. Agora, no positivo, eu até fiz uma analogia no meu Instagram, que eu falo que parece o iFood. Você pede uma comida no iFood, então você faz o pedido. Você joga lá essa cocriação. E aí você faz esse pedido no iFood. Aí, se você não tá com fome, se você não bota pressão, você tá tomando banho, você tá fazendo coisa, chega o iFood e fala, nossa, que rápido. Ótimo, criou. Não se deu conta. Bem, Quando você tá com fome, você faz o quê? Tá chegando? Tá chegando. A comida atrasa. A comida vem errado. Ou você sai de casa e quando o seu pedido chega, você não tá. Você acelera o processo e fica sem, né? É isso. E quantas vezes a gente pediu e aí a gente mudou o percurso, mudou rota, porque a gente... Então, assim, a gente cria no negativo por quê? Porque a gente pede e entrega. Exato. Aí eu descobri, qual que tá sendo a minha dificuldade? Entrega. Você acha que foi a sua só ou é a maioria das pessoas? A maioria. As pessoas criam e não entregam, né? É isso, porque a gente quer controlar o tempo de receber, não é? O tempo, a forma, o porquê. Eu quero, mas eu quero do meu jeitinho, eu não quero do jeito que eu vou receber. Sei lá, eu como vai vir, né? Não confia. É isso, não confia. E aí eu comecei a trabalhar essa entrega. Eu fiz até uma carta. Que isso me ajudou muito, foi um exercício que me ajudou Compartilha muito. Com a gente quais são as técnicas que você usou, vamos dizer. Pra essa entrega. Isso. Então eu comecei a fazer com coisas menores, porque como é que você faz com uma coisa grande logo de início? Eu comecei a fazer com pequenas coisas. Até pra treinar sua mente? É isso. Tá. Pra eu começar a ganhar confiança que realmente eu conseguiria fazer isso. Legal. E aí eu comecei a fazer com pequenas coisas de dia a dia mesmo. E quando eu falo dia a dia mesmo. Eu fui com a minha filha pro Hopi Hari. Eu, minha mãe e minha filha. Ótimo. Tô lá, saí do carro com uma pochetinha. Uma pochetinha, a mochila dela, o carrinho e saí. Quando eu tô saindo do carro, essa pochetinha virou de ponta cabeça. Só que ela tava fechada. Eu olhei pra ela e falei, vou perder a chave do carro. Pra mim ali foi uma intuição. Uhum. Inconscientemente eu falei, mas ela vai ficar aqui. E se eu perder, eu vou achar ela no Hopi Hari tem até um negócio que não chama Achados e Perdidos, tem um nome diferente. Mas se eu perder, eu vou achar no Achados e Perdidos. Segui minha vida no Hopi Hari. Fui. Andei no Hopi Hari. Na hora de vir embora, 7 horas da noite, a gente exausta, né? Chegamos lá super cedo. Quando a gente chegou na porta do carro...
Cadê a Cadê chave? minha chave? Tá Perdi. lá no Achados e Perdidos. Perdi. Mandei pra lá. A minha mãe se desesperou. E agora, como é que a gente vai embora? Meu carro não tinha como chamar chaveiro, porque é blindado, não ia subir em cegonheira. Uhum. Falei, como é que eu chamo um Uber? Eu, minha mãe, uma criança pra pegar a estrada, pra ir até Ribeirão. Aí eu olhei do outro lado, tinha um hotel. Falei, qualquer coisa eu vou pra esse hotel. Aí liguei pro meu marido e falei, a chave reserva tá em casa? Ele falou, tá. Falei, então, perdi a chave do carro. Deixa eu ver se eu não consigo resolver, mas fica aí, qualquer coisa eu vou pro hotel da frente, ou manda de Uber a chave, tá? Aí ele, tá bom. Deixei minha mãe e minha filha lá no carro e desci. Desci e falei pro moço da portaria, olha, eu perdi minha chave, eu preciso ir no Achados e Perdidos, ela tá lá. Aí ele falou, tá. Eu cheguei no Achados e Perdidos e falei, oi, eu vim buscar minha chave? O moço nem acreditou. Ele falou, como você veio buscar? Como é que você sabe que ela tá aqui? Eu falei, ela tá. É uma chave assim, assim, assim. Aí ele me entregou a chave, eu subi e falei, mãe, vamos embora. E aí eu falei, olha só quão rápido. Criei. E o quão rápido. Eu cheguei, fiz isso, eu fui embora, isso já tava acontecendo. E aí eu fui trazendo isso pra minha vida. Legal. Porque, tudo bem, eu criei uma situação, mas eu também resolvi. E aí eu comecei a brincar ali com isso pra ver como eu vou trazer isso pra meu benefício, como eu trago isso pra mim. Você chegou a se perguntar até onde eu consigo ir? Cheguei. E aí, eu acho que muito veio a resposta do meu processo de tá tudo bem. Uhum. Porque pra mim o auge de tudo isso era, pra mim acabou. Eu não tenho mais doença e eu não vou ter mais. Então, pra eu chegar ali, nesse pensamento, sem Você dúvida, foi trabalhando. eu fui indo. Porque eu tava galgando isso. Porque eu tava tentando ir direto ali. Sabe assim? Sei. É, Já tava tentando ir no máximo. É a cura. Será? Isso acontece com muitas pessoas. Às vezes as pessoas já vão no máximo, né? E aí, ó, tá vendo? Não deu certo. É o motivo que ela precisa para justificar que não deu, né? Mas trabalhar essa consciência, esse processo aos poucos e desenvolvendo isso aos poucos é uma chave muito significativa para dar certo. Vai te dando confiança. Sim. O nosso cérebro funciona com exercício, então é um exercício. Sim. Como é que você não duvida? É o treino da mente constante. É isso. E eu falo que foi mais cansativo fazer isso com a minha mente do que passar pelo processo. Porque com certeza, no início acredito. Do brigar com o pensamento negativo, por exemplo, que foi o início do tratamento, a dúvida do será que eu vou morrer? Será que isso vai voltar? Será que tá dando certo o tratamento? Ela é gigante, ela existe. Então, eu ficava exausta no final do dia porque eu brigava com o meu cérebro o dia inteiro. E eu lembro que isso foram, 16, 17 dias. Mas sabe o que é interessante? É você perceber que você estava tendo progresso. Sim. Tem muita gente que passa esse dia brigando com o cérebro e termina o dia cansada, mas não percebe evolução. E isso é muito desgastante. Então, às vezes, as pessoas não acreditam no processo de mudança de mentalidade porque elas começam o processo da forma errada, elas não têm o resultado e elas não percebem o progresso. Você viveu já diferente, você viveu o crescimento desse progresso, desse processo. E aí, quando você chega numa coisa maior, e aí eu fui aumentando, ao ponto de falar, agora eu fui pra Amazônia, né? Ao ponto de falar... Comenta com a gente sobre essa experiência. E como eu fui parar na Amazônia. Eu tenho uma amiga que viaja pra lá sempre, ela vai a trabalho. E aí eu falei pra André, nossa, quero fazer uma viagem com as meninas, com as minhas amigas, né? E... não sei, mas eu queria um lugar diferente. Eu queria um lugar que eu não fosse, por exemplo, viajar com a Nina. Eu adoro viajar com ela pra hotel. Eu não quero chegar no hotel, olhar e falar, ela podia estar aqui. Eu quero ir pra um lugar que eu não posso levá-la. Porque uma experiência única. Quem sabe daqui a uns 10 anos ela vai querer ir com certeza. Mas eu queria um lugar que fosse assim, o que eu posso fazer, já que ela não vai estar comigo, o que eu posso fazer, né? A minha viagem, né? O meu momento. Aí eu falei pro meu marido, vi Machu Picchu, aí não tinha mais ingresso. Aí eu falei pra ele no final de semana, bem que essa minha amiga podia me falar, vamos pra Amazônia? Olha, eu ia, viu? Isso foi no final de semana. Na segunda, ela me ligou e falou, Bru, você pode me atender? Ela tava passando por umas coisas pessoais, você pode me atender? Eu falei, tá. 10h30 da terça, te chamo online, tá bom? Tá bom. Aí chamei ela, a gente fez a sessão, acabou a sessão, ela falou, e aí, quando você vai pra Amazônia comigo? Eu quis chorar. Falei, nossa, essa foi ótima. Criança. Foi muito rápida. Aí eu falei, dia 12 de junho. Aí ela... 12... Já tenho data, você tem? Aí ela, 12, tá, eu vou ver o que eu consigo.
Aí uma amiga outra que foi com a gente não podia ir dia 12. Aí eu falei, ó, pode mudar pro dia 14? Ela falou, tudo bem. Pois ela foi chamada a trabalho na Amazônia, nas datas que a gente tinha combinado a viagem. Isso que é uma criação perfeita em grupo, Não porque já é? dá um pouco mais de trabalho, né? Você envolve mais pessoas, tem sempre uma que vem com peso, né, maior. Tem que criar no campo do outro ainda. Eu falo muito isso aqui, falo, aqui ninguém pode falar que não consegue. Porque já cria uma esfera num ambiente diferente. Mas é mesmo, é. E quando tem resistência do outro campo é muito difícil. É muito difícil. Estão ouvindo? Vocês estão ouvindo, né, produção? Não criem resistência, não porque... criem resistência, que não vale a pena. E aí eu percebo quantas pessoas, quando chega para um atendimento de autorresponsabilidade, e a gente volta ali naquele livro, a pessoa não consegue seguir. Sim. Porque é muito mais fácil a gente depositar no outro. É muito mais fácil a gente depositar no outro. Porque se der errado, a culpa é minha? Não. Se der certo, ótimo, olha que pessoa maravilhosa. Se der errado, a culpa não é minha. Sim. E aí a gente faz isso muito na vida, né? Da hora que a gente acorda, da hora que a gente... Mas o mais difícil não é nem só fazer isso, é perceber que isso é tão inconsciente, as pessoas não trazem pra consciência, né? Eu tô aqui toda semana trabalhando exatamente isso. Vocês estão gostando do nosso conteúdo? Já comenta aqui pra mim o que vocês estão achando, porque hoje tá, a gente tá no auge aqui. E é justamente isso que eu trabalho aqui, Bruna. Trazer consciência, mentalidade, luz, clareza, justamente para esses processos. É entender como você consegue tomar algumas decisões e perceber o que você realmente não faz por você. Sim. Né? E aí um outro ponto desse processo todo que me ajudou muito, e esse eu ainda faço, tá? Eu ainda passo em terapia com ela. Tenho um carinho enorme por tudo que ela me ensinou, mas é a bioenergética. Eu conheci ela também através de uma outra pessoa que me indicou, mandei mensagem, e a bioenergética é muito sua responsabilidade. É você se curando. Sempre você se posicionando. E ela faz de uma forma que tem... que aí eu percebi o que eu fazia, eu atropelava as minhas emoções. Então eu não tinha aquele permitir do sentir, que eu falei que eu não me deixei... não me deixei ficar com raiva, não me deixei ficar... depois, quando eu recebi o diagnóstico... Se conteve, né? Eu sempre atropelei os meus sentimentos. E aí, por mais que você tenta criar, se você tem uma trava... Eu não senti, eu não chorei, eu não pus pra fora, eu não me permiti ter raiva, não me permiti... Porque as emoções estão aqui pra serem sentidas. Se sempre. Você não sente, você não vai passar... Você não vai pra próxima etapa. Então, assim, eu fiquei... Não vai ter progresso. Muito triste no processo da Nina. Você chorou? Chorei. Mas você chorou? Você sentiu a tristeza? Não. Eu levantei da cama e fui viver. Até que ponto isso é bom? Porque eu não senti. É porque uma situação é você sentir e permitir que aquele sentimento te atravesse, né? Mas você sai do lado de lá desse sentimento com uma nova postura, com uma nova consciência. E a outra situação é você não permitir ser atravessada por esse sentimento. E aí você não atravessa, né? Você não vai chegar do outro lado. A cada gatilho, e aí a gente fala do gatilho, a cada gatilho que você tem, você sofre um pouquinho. Por isso que a gente vê muitas vezes que as coisas se repetem, né, Bruna? Porque não teve a experiência do aprendizado com aquilo. É isso, porque você não sentiu. Não sentiu. E a emoção te traz o aprendizado, te traz tudo, mas também te traz a dor, o sofrimento, pode ser uma doença, porque você tá ali, você cultiva, né? E aí, muito fez sentido pra mim associação de doenças com sentimentos. Não é que essa doença vai te trazer, esse sentimento vai te trazer essa doença. Não. É o não sentir, é o seu corpo não trabalhar. Se você tá criando camadas em cima daquilo, o seu corpo não vai se regular sozinho. Não vai. Não vai mesmo. E aí entrei no processo de sentir. Tá triste? Chora. Tá com raiva de você? Chora. Chora e sente raiva. Eu passei uma experiência semana passada que acho que vale até a pena a gente trazer aqui. Eu fiz o exame da minha filha e ela diagnosticou ainda convulsões sem ser convulsão motora. E de repente já quis entrar naquele vamos. Eu falei, não vamos lugar nenhum. Hoje nós vamos sentar, sentir, sofrer e chorar. Porque a gente precisa entrar em contato. Precisa. Né? Para que você consiga passar para o próximo nível de fato. Porque senão você fica ali presa naquela situação e você não consegue avançar. Você não precisa passar por um problema de saúde, um problema, enfim, um problema grande. Né? É o olhar.
se a gente consegue antecipar isso, né? Você consegue antecipar como mudar sem chegar de fato na dor. Aprenda no amor, né? É. Se dê o direito de aprender no amor. E se muita coisa se repete na vida, né? Se vai repetindo, é porque você precisa olhar para aquilo. Entrou num processo que não evoluiu ainda. Precisa entender o que está travando a evolução. Muito bom, Bruna. Me fala aqui para as pessoas que querem encontrar com você, onde que elas te encontram, comenta com a gente suas redes sociais, como é o seu trabalho. Eu atendo, eu não atendo, por exemplo, sessões individuais de cromoterapia, de cristaloterapia. É um processo. É uma sessão. Tá. Então, nessa sessão, pode ser que hoje a gente vai lá e fala, eu gostei de você porque você faz radiestesia. E vai chegar lá e vai ter uma outra coisa programada pra gente fazer. Então, o que eu faço? Eu faço por sessão. Tá. Eu quero trabalhar a minha parte financeira. Aí você vai na primeira sessão, a gente vai conversar. Nessa sessão a gente vai ver quantas sessões são necessárias para este processo. Entendi. É claro que a gente tá falando do todo, né? Então, aí eu vim trabalhar a parte financeira. Apareceu um gatilho, alguma coisa de infância, nós não vou deixar de olhar para aquilo, a gente vai olhar para aquilo. Eu gosto de dividir por temas pra gente não ficar divagando. Sabe, rodando em várias situações. Então eu trabalho com sessões. E na sessão a gente troca, a gente conversa, a gente vai se adequando, o que é sempre bom pros dois. Não adianta eu impor o que é bom ali, né, pro momento, senão é o que você tá preparado a receber. Então, nessa primeira sessão de troca, a gente entende como a gente vai trabalhar. É sempre muito individual. O que é bom para cada um. O semanal, o quinzenal. E ali dentro da sessão, todas essas terapias, às vezes você nem percebe, mas ali eu faço tudo ao mesmo tempo. Eu sempre comento muito sobre a questão dos atendimentos. A gente fala na psicologia o setting terapêutico, né? A esfera do ambiente terapêutico que a gente cria. E isso não dá para ser explicado. Não dá. A gente cria uma construção de vivência para a pessoa que está ali com a gente, né? E o quanto é importante a pessoa vir aberta para receber. Né? E querer. Eu acho que o ponto principal de uma terapia, independente de qual seja a terapia, é a responsabilidade. Eu quero sair daqui, eu ainda culpo o outro. Quanto é minha responsabilidade, eu trouxe para mim o poder de ação, decisão, né? É isso. Me tirar daqui. Muito bom. Bruna, eu vou deixar então aqui para as pessoas terem contato e acesso às suas redes sociais, para que as pessoas possam te encontrar, te seguir, acompanhar o seu trabalho também. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui hoje, que foi uma conversa maravilhosa. E você que está aí assistindo a gente, quero reforçar a importância de você compartilhar esse conteúdo, de você comentar comigo o que você está achando sobre isso, porque realmente isso enriquece muito também a nossa troca, a nossa experiência, e o quanto isso faz a diferença também para você que nos acompanha. Bruna, muito obrigada. Foi um prazer. Quer deixar pra gente alguma mensagem, alguma palavra, alguma última... Eu acho que a mensagem mais importante é a gente acreditar na nossa força e no nosso poder. Acredite, não duvide, acredite. E começa ali devagarzinho e vai aumentando, vai crescendo, que é tudo muito grande. A gente não tem noção do tamanho da nossa força. É isso, a gente não tem noção. Espero você então no nosso próximo encontro. Esteja com a gente aqui todas as semanas, Viver Consciente Podcast, nas nossas lives. A gente tem muita coisa boa trazendo para vocês e praticamente aí todas as redes sociais estamos aí trazendo conteúdo todas as semanas. Até o próximo encontro. Tchau, tchau, gente.